E agora chegou o tempo então de falarmos, como tínhamos prometido, sobre uma doença oftalmológica que se chama cataratas. Mas antes fomos para a rua perceber se as pessoas sabem o que é realmente esta doença, cataratas. Sabe o que são cataratas? Eu sei que é uma gordura que aparece na vista, ou como é que é isso? Penso que é uma gordura ou uma coisa branca que está para a menina do olho. É um problema na vista que pessoas com alguma idade normalmente costumam ter e depois têm que ser operadas. Acho que é uma névoazinha que se está na vista e que nos impede de ver como deve ser. Cataratas eu acho que é um problema da vista, não é? Umas sombrazinhas redondas que aparecem na vista, há muita gente a sofrer desse problema, de facto. Sei, é uma coisa que dá na vista. O que é que isso pode provocar? Cegueira. Não sei. Cegueiras e coisas do género. A cegueira. Com operações normalmente conseguem corrigir esse tipo de sintomas. Temos a ideia de que as pessoas têm, mais ou menos, percebem o que é, não sabem exatamente quais são os sintomas. Bom dia, doutor Eugénio Leite, oftalmologista. É verdade, as pessoas já sabem o que é que são cataratas, mas exatamente o que é que faz, há aqui vários... Exatamente. Efetivamente, pronto, para já os meus bons dias. Bom dia. E efetivamente, catarata não é mais do que o processo de envelhecimento natural, estamos a falar aqui da grande generalidade, um processo de envelhecimento natural do cristalino. Bom, o que é o cristalino? O nosso olho tem basicamente duas grandes lentes para vermos, para focar, que é a córnea e o cristalino. Como a nossa pele vai envelhecendo ao longo dos anos, também o cristalino vai envelhecendo e vai perder uma das suas grandes características, que é transparência. Ou seja, mais não é que um dos nossos vidrinhos, entre aspas, que temos dentro do olho, que se está a sujar. É evidente que este é o processo natural, a chamada catarata senil, ou catarata de idade. Mas há processos que podem acentuar o aparecimento? Sem dúvida, sem dúvida. Há determinadas patologias, vou-lhe citar uma que é subejamente conhecida, que é, por exemplo, a diabetes. A diabetes vai acelerar este processo. Ou seja, claramente a tendência natural de um diabético é ter um processo de formação de catarata mais acelerado. E aí, doutor, até há que pode chamar-se mito, não é? Dizem que normalmente as pessoas que têm diabetes acabam por ficar cegas e se calhar não, por mas causa calma, disso, não é? É uma das causas, mas o grande problema da diabetes é a retinopatia. Portanto, não tem a ver Não é com isso. diretamente. Vamos dividir aqui duas coisas. Olha, e nesta imagem, aqui, exatamente. explicar, doutor. Esta imagem é extremamente problema. elucidativa e se me permitirem, porque é um esquema. Nós vemos, porque é que nós vemos? Nós vemos porque temos esta lente aqui, córnea, e o cristalino. Vão focar a imagem sobre um ponto que é, vamos dizer aqui, a retina. Focando aqui, isto é mais ou menos como as vossas câmaras de vídeo. Captamos a imagem, ela é focada, a partir daqui é transmitida via nervo óptico para o cérebro, que mais não é que um computador de interpretação. Que processa a informação, claro. Ou seja, na prática, olhei e fiz a identificação. A imagem é captada, transmitida cá dentro. Este processo passa-se essencialmente ao nível desta estrutura, do cristalino. Isto vai perder a transparência. Já em relação à diabetes, o problema é ligeiramente diferente, porque isto pode surgir, mas isto é aquilo que nós consideramos a chamada cegueira curável. É a causa número 1 mundial de cegueira, mas curável. Já em relação à diabetes, e estamos a falar de lesões ao nível da retina, é uma das três grandes causas de cegueira incurável. Portanto, é outro problema completamente. É outro problema completamente. Voltando aqui às cataratas, doutor, o sintoma, imagino eu que seja fácil perceber os sintomas da catarata, ou seja... não, sim, isso é correto. Efetivamente, esse é o grande sintoma, perda de visão. Mas eu vou-lhe dar dois exemplos completamente distintos. Vamos pressupor que, porque há diferentes tipos de catarata, isto é uma estrutura, vamos dizer, comparando em forma de cebola, por camadas, dependendo da área onde acontece o aparecimento da catarata, nós podemos variar os sintomas. Dois exemplos. A chamada catarata nuclear. E se permitirem, isto é um cristalino, enfim, fictício, mas que mostra aqui, no centro, o aparecimento de catarata. É aquela situação muito sui generis de uma pessoa que tem 50, 60 anos e que, de repente, começa a ter uma miopia. Ele nunca foi míope na vida.
e estranhamente começa a ter uma miopia. E ele diz-nos, eu agora vejo mal ao longe, mas em compensação estou a ver bem ao pé. Ou seja, o que ele tem é uma catarata nuclear, que inverte todo o sistema natural. E é visível, doutor, uma catarata dessas? Eu diria num que... espelho? Ou Não, não. consegue ver, Dificilmente. Quando muito, uma catarata deste tipo, que é uma catarata total, ou seja, aqui sim, nós podemos ter a noção, é a tal manchinha branca que se vê ao centro do olho, e que há pouco a senhora na entrevista falava, mas que é isto? Mas neste caso, já não vê. Aí não se vê nada, pois era isso que eu ia Já não perguntar. vê. Como é que uma pessoa que tem uma catarata, como é que uma pessoa com um caso de cataratas vê? Vê o quê? Fica enovoado? Fica... Tem ali um exemplo, por exemplo, nestas imagens que estão a projetar, repare, uma imagem nítida e começa, digamos que a ficar esfumado. É tipicamente aquela imagem do vidro do carro que começa a sujar e que nós não vemos. Não vemos a imagem, é mal definida, as luzes começam a aparecer com raios, a haver uma dispersão e claramente a pessoa, enfim, porque que vai se adaptando também. Ou seja, se eu não vejo a 10 metros, dou 2 passos à frente e já vejo. E por isso é que nós temos alguma dificuldade em conseguir realmente obter essa imagem nítida. Pronto. Por exemplo, isto é aqui um truque de realização, desfocamos aqui a imagem para perceber... Eu diria que estaríamos numa fase inicial de uma catarata. Inicial, porque vai piorando claramente e há pessoas que têm mesmo quase que aproximar-se muito para ter alguma imagem visível. Esta será, por exemplo, então a visão de alguém... Já numa fase a avançar da catarata. Uma boa notícia, como o doutor dizia, é uma cegueira curável. Curável. Eu chamo a atenção aqui, e vão-me permitir isto, porque às vezes é importante perceber por que razão fui operado às cataratas e não recuperei. Então, é uma cegueira curável ou não é uma cegueira curável? O dilema está na fase em que se prepara uma intervenção, uma catarata, avaliar toda uma estrutura que se chama globo ocular e sistema visual. Dou-lhe um exemplo muito característico, e dou-lhe um exemplo porquê? Porque na faixa etária onde aparece a catarata, estamos a falar dos 50 em diante, 60, 70, há uma doença que se chama degenerescência macular relacionada com a idade. Ou seja, eu vou resolver um problema, mas tenho lá subjacente o outro. Ou seja, há uma necessidade, antes de avançarmos para uma cirurgia de catarata, há claramente que identificar se o sistema visual no todo... terá ficado afetado com a catarata. Não, com a catarata não, com outro tipo de doenças. Com outro tipo de doenças. Porque a catarata em si, digamos que é circunscrita e é um problema que se resolve, remove-se e a situação fica resolvida. Temos é que avaliar o sistema no todo e muitas vezes é aqui que se falha. Ou seja, este tipo de informação devemos tentar que ela seja dada antes da intervenção, porque há um fator que é primordial para o doente. São as expectativas. É uma intervenção que custa, doutor? É dolorosa? Não. Hoje em dia há sistemas de anestesia que não têm dor, pode inclusivamente estar a dormir sem ser uma anestesia geral, ou seja, são sistemas... Esta já é a cirurgia, enfim, utilizando já as novas tecnologias, e já vamos falar aqui de um mito. O que estamos aqui a fazer, faz-se a abordagem, e com um faco emulsificador estamos a desfazer a catarata, deixando apenas ficar o saco com a abertura anterior. Agora, a lente é introduzida, enrolada, porque a abertura é de volta de 2 a 3 milímetros, ela desdobra e ficou no sítio. Impressionante. Obviamente, enfim, isto tem aqui uma série de sequência de passos, mas estamos a falar de uma cirurgia... Eu diria de uma cirurgia de alta segurança, se é permitido dizer esta expressão. Porque é uma cirurgia de recobro rápido também, não é? Rápido. 1 hora, 2 horas depois a pessoa está tranquilíssima a caminho de casa, sem grandes complicações. Mas não vamos, e vamos desmistificar isto. Há cuidados que temos que ter num pós-operatório. Claro. Risco de infecção, enfim, não sair dali e ir tranquilamente para um espaço de fumo, por exemplo. etc. Há aqui para nós que são muito importantes. Doutor, há alguma maneira de prevenir? Eu diria que prevenir é difícil porque teríamos que descobrir o elixir da vida, ou seja, a que parar o processo de envelhecimento. Mas, obviamente, há cuidados que nós devemos ter e que deveríamos ter e cuja fatura se paga a longo prazo. Ou seja, é a proteção contra o ultravioleta, que nós não ligamos muito e que é um fator importante, é os nossos hábitos alimentares, é o cuidado que devemos ter com as glicémias, com o colesterol, enfim, há aqui um conjunto de fatores. Enfim, eu diria que há bons hábitos que nós devemos ter.
Que são bons para tudo e não só para os olhos, não é? E não só para os olhos, exatamente. Eu penso que aí teria algumas vantagens. E, entretanto, também falou aí dos raios ultravioleta que se deve começar logo de pequenino. Eu diria que quanto mais cedo, melhor, porque esta história que se conta da camada de ozono, mais, menos, e a influência, é mesmo real. Ou seja, e nós temos essa percepção, por exemplo, com o cancro da pele, que tem vindo a incidência a aumentar, a desnascência macular, que tem vindo também a aumentar. Ou seja, há aqui um conjunto de situações que nós claramente podemos associar a isto. E, efetivamente, eu penso que aqui a proteção do olho é extremamente importante e a utilização dos, enfim, entre aspas, óculos de sol é importante. Doutora Eugénia Leite, Sobretudo, consulta muito com um obrigada. especialista. Já agora deixe-me só terminar aqui por um fator que eu acho que é primordial também. É que a cirurgia de catarata não é só pôr a pessoa a ver. Isso era um conceito que estava ultrapassado. Hoje em dia, há duas coisas que são primordiais e são dois fatores que nós devemos pensar. Primeiro, não temos necessidade de deixar cegar uma pessoa para só depois pensarmos na cirurgia. Quando a baixa da visão começa a interferir com o nosso dia-a-dia, há que ponderar demasiado e aumentam o risco cirúrgico. Segunda questão, não é só um problema de ficou a ver. Hoje em dia, nós temos ao nosso dispor um conjunto de lentes intraoculares que nos permitem jogar nas mais, digamos que, variáveis possíveis. Exemplo simples, eu posso operar um doente colocando uma lente que lhe permite ficar a ver bem ao longe e tem uns óculos para perto, mas também hoje já disponho de um recurso que é colocar uma lente que o põe a ver bem ao longe, mas simultaneamente lhe recupera a visão para perto, que ele entretanto tinha perdido aos 40, 45 anos de idade. Ou seja, hoje isto já não é uma cirurgia, deve-se deixar de pouco de lado o conceito de cirurgia de catarata, mas isto é uma cirurgia implanto-refrativa. Eu corrijo as miopias, as hipermetropias, os astigmatismos e a catarata. Ou seja, eu faço aqui um conjunto que é realmente extremamente importante na qualidade de vida da pessoa. Recuperação geral. Sr. Professor, muito obrigado pela sua ajuda esta manhã. Muito obrigada. Obrigado.